Pronto. Mais uma vez, boa noite para vocês. 19 horas 42 minutos. Curso Cajazeira, preparatório Enem 2021. Outubro finalizando, novembro chegando e a prova ali espreitando nossas vidas. Bom, meus queridos, a gente ouviu uma música aí, antes da gravação, de Charlie Brown Jr. Deixa eu ver o título aqui. Senhor do Tempo. Não sei se é bem o repertório de vocês, o gosto de vocês, mas eu creio que a letra aqui pode ser útil para a gente poder pensar algumas coisas de início de conversa nosso aqui. Eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vou vivendo o dia a dia. A gente vai se deter nessa estrofe aqui para bater um papo e aí esquentando os nossos motores para pensar os assuntos de hoje, pautados sobretudo em resolução de questões, que é o grande foco deste momento. O primeiro verso ele começa assim: eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Uma coisa importante para a gente visualizar, pensar, acreditar, questionar e resolver, e eu falo muito para quem gosta de matemática, tenho nada contra não, mas a minha matemática é básica, né? Por vários motivos. E um colega meu fala, segundo os alunos, né, que ele diz que a matemática está em tudo. E eu não vou nem provar, não provar isso, porque não vem ao caso. Mas na minha área, a gramática pode não estar em tudo, gramática. Mas a produção textual, isso eu vejo como verdade. A produção textual está em tudo. Eu brinquei esses dias com os meninos, algumas turmas que eu trabalhei essa abordagem, e eu perguntei assim: você se lembra a primeira vez que você viu uma pessoa feia? Pensei vocês, essa galerinha está aqui conectada com a gente hoje à noite pelo Meet. Vocês lembram a primeira vez que viu uma pessoa feia? Pô, espero que não diga que seja hoje, né? Mas provavelmente se você tomou um susto, ficou inquieta, a depender da idade até chorou. Naquele momento ali você tava fazendo leitura de imagem. Isso quer dizer que aquela pessoa na sua frente, que a gente chama de feia aqui, eu não vou, né, descrever nada, mas para você tem a percepção de feio, isso é normal, natural. Você fez uma leitura e ela para você era um texto. Se você sai de casa hoje, sai de máscaras, tem gente que combina até máscara com tênis, com sapato, com mochila, com short, com a saia, com não sei o que, não sei o que. Não faço juízo de valores, mas assim, você com certeza olhando alguém todo combinadinho, assim, todo combinadinho, assim, aquela pessoa ali é estilosa, isso falando positivamente. Então, que pessoa, não sei o quê, né? Um comentário assim, talvez não é elegante, mas você fez uma leitura daquilo ali. Então, assim, eu quero que a gente que deixe essa semente desse curso com vocês, que tudo que a gente faz é produção textual. Tudo que a gente reconhece, pensa, analisa, se espanta, se alegra, é um texto. Um enfrentamento, um olhar, um gesto, é um texto. Aí, vindo aqui para o texto verbal, palavras, né? Charlie Brown Jr. cantou, já se foi, já nos deixou. Primeiro verso tem a palavra tempo, que eu quero focar, porque eu gosto dessa palavrinha, gosto desses assuntos que mexem com o tempo, com frases que envolvem tempo. O tempo, ele está na minha reflexão como algo constante há muito tempo, ou algum tempo. Mas trazendo, assim, objetivamente para questões Enem, para a prova, para... A palavra tempo, assim como outras palavras, devem ser vistas como algo denotativo ou conotativo. Denotativo é sentido real, tempo mesmo de meteorologia, né, de chover, de amanhecer, de relampejar, de tempo climático. Mas a gente sabe também que a língua não tem só esse negócio de sentido literal, tem um sentido literário, tem um sentido imaginário. Eu falo de tempo como se fosse uma força, uma energia. Eu falo do tempo como se conversasse com ele na música, é, acho que é Ode ao Tempo, Canção ao Tempo. Caetano Veloso fala assim: tempo, 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 tempo. Tu és um Deus tão bonito, algo assim. E você vê que na música Caetano dialoga com o tempo. Logo, o tempo ali não é o tempo cronológico, porque isso não abre para diálogo.
não abre para audição, ele só passa. No verso aí, você vai dizer assim, Roberto, eu creio que esse tempo aí é o cronológico que fala em chover. Só que uma coisa importante, eu queria que vocês anotassem nas suas agendas aí, nos seus materiais de aprovação e de aperfeiçoamento linguístico, você tem que perceber no texto o que é que prevalece. No caso, o primeiro verso aí deu essa pista do tempo cronológico, porque falou em chover. Só que, assim como o tempo pode ser remetido a um tempo imaginário literário, chover também pode ser um outro chover. Assim como Drummond disse que no meio do caminho tinha uma pedra, e necessariamente não precisa ser uma pedra mineral. E no segundo verso, eu falo assim: ó, me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes, virarem melodia, vou vivendo o dia a dia. E aí vamos nos deter nessa estrofe, porque às vezes as provas, elas aspas, né, eliminam o sentido geral do resto do texto e se pegam a um fragmento. Então, se a gente puxar aqui esse fragmento como a nossa discussão, vai perceber que provavelmente tempo aqui não é apenas tempo de contagem. Nesse chover, o chover de cair água, como hoje choveu em Jiquié, não sei como é que tá com vocês aí, quem não mora em Jiquié. E ele vai dizer que eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. E a gente às vezes encara o dia chuvoso como um dia triste, né? Pensando assim, tem gente que não gosta. Eu prefiro também um dia ensolarado. Sou jiqueense aqui, dizem que há um sol para cada um de nós. Bom, mas vamos dar continuidade. Eu quero alertar vocês algumas coisinhas. Alertar para bem, né, como diz o povo. Espero que vocês continuem participando como sempre. Não me deixem aqui fazendo um monólogo, porque não é legal o monólogo, não. Não é legal, não tem essa. A do monólogo não cola muito bem para nós, não. Então, o chat está aí, o áudio também interrompe, são 19 horas e 49 minutos, a gente vai seguindo o nosso tempo aqui. Paramos nessa questão, mas antes de chegar à análise da questão, a gente vai ver algumas hoje. Queria que vocês retomassem uma anotação aí, que eu, salvo engano, comentei semana passada, 3 palavrinhas fundamentais: contexto, texto e discurso. Anotaram aí, gente? Se alguém puder colocar no chat, eu fico muito mais contente. Mas é contexto, texto e discurso. A primeira palavrinha contexto, ela remete à situação. Por exemplo, se você pega a música como Inútil, se não me engano é O Traje a Rigor, ela foi criada num contexto histórico, social, político de 1985. Brasil quase é, próximo à chamada Constituição Cidadã, saindo de períodos de ditadura, de domínio, né, de um poder centralizador, com pouca liberdade de ir e vir, né? Muitas pessoas sumiram nesse período e aí vai. E a música fala inútil, a gente somos inútil e não faz nem a concordância padrão, porque talvez queira usar essa não concordância para mostrar a falta da escolaridade naquele momento, e aí vai. E aí você vê que o texto ele é compreendido por causa de um contexto, eu encaixo ele na história. Sim, Roberto, mas eu tenho que saber história para saber analisar texto? Não. Mas sabendo história, ou noções de história, fica melhor também. O que é contexto? É onde está inserido o texto. O texto é a música, é a frase, é o e aí, tudo bem? É a ilustração. Isso aí é texto. Texto verbal, não verbal, misto, e você vai se aprofundando nessas verdades. Só que tem uma palavrinha aí que é a última palavra. Eu quero agradecer quem digitou. Não estou vendo quem é, porque eu estou vendo aqui só um pedacinho. Mas obrigado, 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 obrigado. A palavra discurso, ela pode ser usada como sinônimo de texto. Nossa aula é um discurso em todos os encontros. Discurso oral. Às vezes também digitado, ou copiado, ou digitado, ou postado, mas tem um texto verbal. Tem um texto verbal escrito quando eu trago as questões. Então, assim, texto e discurso podem ser usados como sinônimo. No entanto, o discurso tem, às vezes, um outro encaminhamento.
o encaminhamento das crenças, dos pensamentos, dos pontos de vista, das ideologias. Nossa, mas esse camarada tem um discurso assim altamente preconceituoso. Não, ele tem um discurso mais acolhedor. Nossa, ele tem um discurso assim, ou ela, né? Um discurso machista, feminista, um discurso. Então, você pode pegar discurso como sinônimo de texto escrito, falado ou misto, e pode ver também discurso como a produção de uma ideia. Com essas verdades na mente, com essas certezas na mente, vamos à questão 26 do Enem 2020. Enem, para a gente, significa é necessário entender o mundo. É uma tradução nossa. A realidade virtual é uma tecnologia de informação que, conforme sugere a imagem, tem como uma de suas principais funções TRE, texto, resposta e enunciado. Texto, resposta e enunciado. 3 pontos importantes. A relação entre esses 3 pontos é vital. É vital, é vital. Quando eu percebo ali o enunciado, né, eu vou ver o contexto. O contexto é tecnologia. Tecnologia digital. Porque toda produção humana que serve para algo é uma tecnologia. Né? O garfo, a faca, o machado, o arco e a flecha, a pedra que alguns lançavam. Tecnologia. Mas antes disso, do enunciado, eu tenho que perceber o que está escrito ali em cima, no texto. E eu retomo com vocês uma fala importante para você ter um desempenho melhor em interpretação. Tente, sempre que possível, porque às vezes não é possível, às vezes é mais difícil, eu falo isso também, assumindo isso para mim, localizar a classificação do texto. Neste caso aqui ficou muito mais prático, porque é um texto de imagem, é um texto não verbal, então você já não... Né? Mesmo assim, sendo um texto não verbal, você vai localizar assim o grau de proximidade com a realidade. Aquela imagem ali não é um retrato, porque um retrato por si só, sendo que é um retrato, retratar, ele não tem essa, né? E se você pega um retrato de alguém e monta, você sabe que é um retrato montado. E a parte do retrato em si para um retrato montado. Bom, conforme sugere a imagem, é uma sugestão, tem como uma de suas principais funções promover, conduzir, transferir, levar o ser, delimitar. 4, 5 verbos. Gente, quando a questão começa com verbos, as palavras que começam a questão, dê uma atenção especial. Aí eu vou fazer uma pausa aqui. Quem quiser participar na minha pausa, fica à vontade. Mas pense aí qual letra está melhor, porque muitas vezes é a letra melhor. Muitas vezes tem muitas letras certas. Contexto, texto, discurso. Valeu, Ana Carolina. E aí, galerinha, dá uma analisada aí e me diga qual letra é melhor. XIX h 56 minutos. A gente vai ter tempo de resolver algumas questões hoje. Deus permita que seja. Alguém colocou uma letra aí, deixa eu apertar um pouquinho aqui o slide. Renata se posicionou aí. Oh, que bom, a participação assim fica gostosa. Fica animador trabalhar com vocês nessa participação, porque é legal. Legal, legal mesmo. Dá ânimo continuar com vocês. Eu falo de coração. Opa! E eu falo com vocês, vocês são meus alunos, mas são de um grau diferente dos meus alunos de escola, né? Eu tenho que. O contato é maior. Mas eu falo com vocês em muitas maneiras igual aos meus alunos da escola.
Eu não me importo quando o aluno diga assim, professor, e essas questões estão aí na internet, né? No mundo digital, não pode. Pode, gente, vocês encontrarem a resposta em algum lugar, me falem. Que a minha preocupação não é saber se você olhou um gabarito né, e memorizou. Que a gente memoriza é bom também para provas, tem uma bagagem mental de questões. Se você fez isso e agora compreendeu, pô, beleza. Show de bola. Letra D é a letra certa. Olha que coisa fantástica. Que início bom de noite. Levar o ser humano a experimentar mentalmente. Que, que linha fantástica é essa? Só porque realmente está ali na imagem, que sugere. Por que sugere? Porque a linguagem não verbal, vamos falar tecnicamente, ela é mais subjetiva. Ela tem muito mais poder sugestivo do que questões do vocabulário, que também são subjetivas, sim. Mas se eu disser a vocês, gente, digam-me a verdade, é a informação clara para vocês. Mas se eu fizer só uma cara assim, eu estou sugerindo. Então, a imagem ela tem um poder mais de sugestão. Mentalmente, outras realidades. Você vê que ali, acima do rosto de uma mulher, olha o protagonismo feminino, para as quais é transportado sem sair do seu próprio lugar. Se realmente você está ali e essas realidades vão circulando ao seu redor, e nós estamos envoltos no mundo digital, e nós estamos aqui, felizmente, graças a Deus, tendo esse contato bom, graças ao Meet, né? Uma rede social. Que luxo, gente, que fantástico. Questão certíssima, letra D, gabaritado aí, tá bom? E vamos lá. Outro luxo de questão, riquíssima. Aqui, como em outras questões, é importante o detalhe do TRE. O que é TRE? É texto, resposta e enunciado. E vocês vão sair desse curso nosso aqui, pela nossa interação aí, muito melhores do que antes, tenho certeza. Não vou dizer perfeitos, não, nem que não vou errar nada, não trabalho com esse jogo de força, de pressão psicológica, não. Vocês vão sair melhores. Isso a gente vai garantindo no gerúndio. Essa campanha de conscientização, olha uma coisa importante, ó. Toda vez que eu vejo uma questão Enem, questão prova, que está na escola, no ensino médio, tal, terminando, concluindo, então está no primeiro, segundo ano, não importa, e podem chamar mais colegas para participar com a gente desse final de curso, que fica legal também. Eu preciso tentar, eu falo tentar de forma muito clara, que texto eu estou lendo. Você não pode se permitir, pelo menos tentar. Vai errar, muitas vezes, algumas vezes vai. Muitas vezes não é interessante, né? Errar vai. Agora, tente reconhecer que texto você está lendo. Aqui é a imagem, o texto não verbal. E agora, que texto eu estou lendo? Eu estou vendo aqui que tem uma imagem, uma moça, parece uma moça morena, cabelo encaracolado ali, tá com a máscara, tá no recorte de desenho, tal. Tem alguma frase aqui embaixo. Tem uma frase em cima. Para nós, a rua é um campo de batalha. Então tem um texto misto aqui. Ok, me situei. Que vou classificar como texto misto, porque é o mínimo. Gente, a classificação. Aí, luxo. A classificação básica que você não pode fugir de fazer é aquela que diz assim: se o texto é verbal, não verbal e misto. Isso aí, o nível de você ter esse entendimento é 95%. Eu não calculei, não, é só uma força de expressão. E uma coisa importante que o Mikael está apontando aí, é muito comum, e eu falo aqui, a gente falando de Enem, que o Enem traga que tipo de texto é. E aí agora é aquela esperteza por campanha de conscientização. O nome já está dizendo que é uma campanha, logo é algo que está sendo divulgado, né? Está sendo propagado e tem finalidade. Não é uma campanha de informação, não é uma campanha de avisos, não é uma campanha, não, é de conscientização. Olha que massa, velho, você perceber gênero textual, que tipo de texto isso te faz saltar com muita qualidade. Essa campanha de conscientização, ok, viu, Mikael? Sobre o assédio sofrido pelas mulheres nas ruas constrói-se pela combinação da linguagem verbal e não verbal.
Eu apontei isso no começo. A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos, olha a concordância aqui, por um lenço, é a representação não verbal. Olha o encaminhamento do enunciado. Ele te apresenta que tem um texto que é misto, que a gente chama assim, verbal, não verbal, mas ele quer que você foque a sua resposta A, B, C, D, E na questão da imagem, sim. Sim, Roberto, então eu vou desperdiçar as palavras? Não. Se você ler, você vai ter um acréscimo, vai ter um suporte. Mas o foco da questão é o não verbal. E aí, lembrando-se de um gabarito, tendo visto isso e poder melhorar com a gente aqui, qual a letra melhor que interpreta bem ou melhor a imagem? É muito comum o gênero textual campanha de conscientização ou campanhas estarem em questões e, como você está dizendo aí, também tem uma relação. Ana Carolina aponta a letra A. Silêncio imposto às mulheres que não podem denunciar o assédio sofrido. E aí, alguém sugere uma outra letra? Porque, olha só, a palavrinha ali, silêncio imposto, ela vai ter um peso muito grande, viu, Ana? Tem um peso grande aí para ser sim ou não. Letra E diz assim: incapacidade de as mulheres protegerem-se da agressão verbal dos assediadores. Uma coisa que eu quero lembrar vocês, Renata e Ana e os demais, é a preocupação de perceber a abrangência da informação. A incapacidade de as mulheres protegerem-se da agressão verbal dos assediadores. Nós temos uma imagem realmente que fala de assédio, fala de uma batalha, de uma guerra, mas essa questão da incapacidade ali, ela foi forte, foi muito forte, certo? Na letra A, quando você fala assim, silêncio imposto às mulheres que não podem denunciar o assédio sofrido, você também não encontra essa questão da impossibilidade dela denunciar. Não traz no texto de imagem essa impossibilidade. Mas Roberlana ela tá usando uma máscara. Olha essa questão do contexto como é importante. Nós hoje usamos máscaras, uns mais, outros menos, cada um de uma convicção, uma obrigação. Mas a gente pode perceber que a máscara muitas vezes, e a gente traz o que a pandemia traz sobre o significado da máscara, a gente entende a máscara como uma proteção. Por isso, letra A, letra E, elas não vendem bem o que a imagem tem. Constrangimento pelo qual passam as mulheres, né? E sua tentativa de esconderem-se. Olha, a questão do mistério, né? Se você tivesse essa questão envolvendo a questão de mistério, de disfarce, a letra C seria. É interessante. Então, aí, essa questão do olhar dela, viu, Sara, que é bom você justamente exercitar esse. Porque o que a questão quer é a imagem. Nada proíbe vocês de prestarem atenção na frase, nada, 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 de detalhes outros, mas ele quer a imagem. Então, assim, essa questão do olhar de confiança dela muda a perspectiva do A, do C e do E. E a letra B diz assim: metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino. E a gente encontra na letra B aí coisas boas e traz uma coisa de literatura quando fala de metáfora. O que é metáfora? Metáfora justamente é uma. Oh, que pena. Vixe, mas você tem como dar uma cargazinha, como diz a galera? Uh, talvez tenha esquecido de carregar, né? Porque às vezes acontece comigo também. E obrigado aí pela atenção, viu, Mikael? Luxo, luxo da Bahia. Se puder ainda voltar, hoje a gente acrescenta muita coisa boa para o nosso trabalho aí. Metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino. Essa é a resposta certa, a letra B de bola, para Mikael não ficar na angústia aí também.
E por que metáfora? Porque metáfora é representação. A metáfora também está na máscara, que hoje a gente usa muito como defesa contra o coronavírus. Gente, tudo bem em relação a ser letra B? Uma questão um pouco bem elaborada. Deu dificuldade para poder, né, perceber a resposta, mas ok? Que luxo. Então, o importante é isso, é como a gente fala, a questão de você fazer um exercício, uma atividade. É o ideal você acertar. A gente tem prazer em acertar, porque isso mexe com o ânimo da gente, né? Eu acertei, acertei. Pronto, acertou, se alegre. Errou, pode ficar triste, porque a tristeza ela faz parte do processo. Ela não deve ser descartada. Agora, entre ficando triste ou alegre, não se permita não entender. Aí é perigoso não entender. Questão 31, Enem 2020. Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gênero. Rapaz, quando você fala isso aí, e a próxima aula, se Deus permitir, semana que vem, a gente vai ter uma aula aí muito focada em texto, 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 mas a gente não vai ter um conteúdo, quer dizer, pode até falar algumas coisas assim de gramática e tal, mente, então a gente colocar, a gente vai focar em questões mesmo para chegando perto da aprovação de vocês. Quando fala gênero, é um assunto ilimitado. Como assim? Porque não tem número, não tem quantidade de gênero textual. Nós temos quantidades de tipos, que são basicamente 5. Eu nadei. Narrativo, argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Isso aí você tem que ter em mente, não só nas palavras, mas traquejo. E esse texto aqui ele começa assim: mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Então, o que o Enem está cobrando de vocês aqui, está cobrando da gente aqui nessa questão, é a gente reconhecer que tipo de texto é. E por isso que a gente tem que exercitar isso com maior naturalidade para ficar menos difícil. Como explica o The New, é um jornal aí e tal. A paciente chamada Johnny Simpson tinha sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. Ao fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram o problema cardiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido. Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual e pode ser precedida, por um evento muito estressante ou emotivo. Nesses casos, o coração apresenta um movimento discinético transitório de parede anterior do ventrículo esquerdo, com acentuação da cinética da base ventricular, de acordo com o artigo médico brasileiro que relata um caso semelhante. Simpson foi encaminhada para casa após 2 dias e passou a tomar medicamentos regulares. Ao Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda de seu animal de estimação, um cão de raça Yorkshire Terrier. Recuperada após cerca de 1 ano, ela disse que não abrirá a mão de ter um animal de estimação, porque aprecia a companhia e o amor que os cachorros dão aos humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. Leitura truncada em alguns tempos em inglês, porque meu inglês não flui, não. Mas nós vimos aqui um texto verbal. Essa localização, se é verbal ou não verbal. E outra classificação que vocês não podem se perder é se é prosa ou se é verso. O texto em prosa, ele tem essa obediência às margens. O texto em verso, ele tem aquela estrutura mais poética ou musical, né? Bom, nessas características, vocês apostariam em qual texto? Ele é um conto? Aí tem explicação. Ele é um depoimento? Aí tem explicação. Ele é uma reportagem? Explicação. Relato? Explicação. Notícia? Explicação. Que tipo de texto, que tipo de gênero textual é o que a gente acabou de ler?
Bom, antes de você definir, ou tentar definir por ali, vocês não podem esquecer de pensar assim: é verbal ou não verbal? É verbal. É misto? Não, é apenas verbal. Ele está em prosa ou em verso? Não, ele está em prosa. Que tipo de informações, que tipo o que o texto traz para mim? Bom, ele fala de alguém, uma mulher, que teve um problema cardíaco, um problema de saúde, motivado aí pela perda de um animal de estimação. E o texto relata que ela, mesmo perdendo, ela quer manter esse vínculo com outros animais porque fazem bem a vida dela. Bom, deu uma resumida, mas encaixa esse texto aí. Ele é uma narrativa, ele é uma exposição, ele é o quê? Ele é um conto, um depoimento, uma reportagem, um relato, uma notícia. Olha, interessante a sua fala aí. Vamos ver se tem mais gente apostando aí, ou sabendo, ou lembrando. Olha. Tô acompanhando o chat, acho que está relatando. Então vamos conversar aqui a partir das falas que foram colocadas no chat pelo seguinte. A aposta na DTD tá forte. Forte. Por que não é a letra A? Porque não é um conto. Um conto é uma narrativa já de cara mais extensa. Ela tem mais bagagem, mais informações. Claro que o Enem pode pegar um trecho de um conto, mas vai perceber o que? No conto você vai ter mais personagens. Ponto. O depoimento e o relato normalmente são algo pessoais. Ó, já eu acho que você vai repensar aí, porque o depoimento e o relato são pessoais. Eu vou relatar e eu vou depor. No depoimento, ele tem mais a ideia de uma opinião. No relato, você apenas descreve o que você vivenciou. Então, depoimento é mais opinativo. Então, você nota aí que a letra D não vence, não. E tem uma coisa importante que vocês percebam mais uma vez, e vocês vão amadurecendo isso de aula em aula e exercitando como vocês fazem. Às vezes, uma resposta boa, ela já está em outra resposta. Ela é subitem de outra resposta, de outro pensamento. Como é isso de subitem, Rabelan? Se eu disser assim, gente, vocês trabalham com gastronomia, ou trabalham com gastronomia é um negócio muito amplo, né? Gastronomia. Mas se eu disser que você trabalha com lanche, eu não estou te diminuindo, mas o lanche é um aspecto de gastronomia. Rabelan, não entendi o que você quer dizer, não. Quer dizer assim, ó, quando você fala de lanche e gastronomia, são as informações afins, só que a gastronomia é algo mais amplo. Nas provas acontece muito isso, de você ter uma resposta boa, mas ela já está contida em uma outra. Isso muitas vezes pesa para a resposta certa. Galera, não é letra D. Ou é letra C, ou é letra E. Dá uma pensada aí. E o mais importante, se entenderam por que não é letra D, estou aqui às 20 horas 16 minutos. Que bom esse confronto é super saudável. Eu acredito que vocês vão aprender hoje. Porque tem coisas que você demanda mais tempo para aprender, outras são mais rápidas. Reportagem, ela tem maior extensão. Você já absorve isso. Ela é maior, ela é maior. Vamos falar na linguagem em português mais claro. Ela é grande, certo? A reportagem também, ela demanda muitas vezes do ponto de vista do repórter, porque reportagem e notícia pertence a um assunto chamado jornalismo. E para ilustrar isso aí, eu me recordo de um acontecimento noticiado, já estou dando o reportado, vamos perceber aí, pelo BATV, né? Nosso BATV. Judson Almeida, que por sinal é jiqueense, está em Conquista, formado em letras e jornalismo, e acho que também em direito, dessas formações.
ele trouxe uma reportagem, e a reportagem por si ela toma mais tempo. Às vezes a reportagem também tem entrevista, e a reportagem tem um caráter de ponto de vista da emissora. Na reportagem, a emissora ela se posiciona. Já na notícia, não. Pelo menos não tão claramente. Ah, eu percebo aqui, mas lá não deixa muito evidente. Judson trouxe uma reportagem envolvendo uma situação com um vereador de Vitória da Conquista que queria fazer uma moção, acho que é o nome é moção de repúdio à apresentação de uma personagem de história em quadrinhos que, salvo engano, é bissexual, o filho do super-homem. E nessa reportagem ele trouxe muitos pontos de vista e defendendo que esse posicionamento do vereador não é correto e tal, e pegou entrevista e tal, tal. Bom, por ser reportagem, é maior. Por ser reportagem, a emissora se posicionou, né, em relação a um ponto de vista. Mas esse texto lido nosso aqui, ele não tem posicionamento e ele é de pequena extensão. Por isso que ele fica como notícia. Gente, tudo bem? E é um assunto para aprender e aprender. Ampliar, mas aprender agora. Ó, dever de casa, hein? Eu queria estar um pouco pequeno, peço até desculpas. É aquela coisa que você acaba sabendo que vai errar, mas você vai fazendo, né? É, a leitura do texto, tudo é leitura de texto. Tudo é leitura de texto. Na prova de matemática, de física, de química, de biologia, tudo é texto. E quanto mais fácil você reconhecer que texto é, que linguagem tem um texto, melhor para você. A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com registros, ó, palavra-chave, justificativas, influências, explorações e representações. Gente, o TRE é uma ciência importantíssima para a gente. Eu espero que vocês estejam absorvendo do seu jeito. Usem o TRE. Roberto, eu prefiro começar da resposta. Vai, tá dando certo? Segue. Não, eu prefiro ler minuciosamente o texto. Segue. Eu prefiro ler minuciosamente já o enunciado. Segue. Mas olha o TRE com um olhar muito interessante. É uma metodologia assertiva. Vá na fé. Aqui eu estou usando o TRE aqui questão nas respostas. Estou valorizando as primeiras palavras da resposta, porque um registro é uma coisa. Eu achei interessante aqui, ó, registro é uma coisa, justificativa é outra coisa, influência é outra coisa, exploração é outra coisa e representação é outra coisa. É muito comum as provas, questões, Enem, sobretudo, às vezes tem duas ou três palavras-chave iniciais que são quase iguais. Se isso é mais fácil ou mais difícil, é por conta de quem vai fazer. Eu vejo que dificulta. Mas aqui, ó, cada um tem uma abordagem. Então, nesse texto que eu vou ler aqui, questão 9, Enem 2020, é possível afirmar que muitas expressões idiomáticas, que troço é expressão idiomática, são expressões criadas no idioma. Mas isso é óbvio, Roberto. Isso eu já sei. Mas se vocês perceberem que, numa questão mais prática, as questões idiomáticas, elas têm a ver com regionalismo, têm a ver com significado padrão. Como assim? Não entendi, não. Existe uma propaganda agora mais recente do Google, ou da Google, do Google se for o empreendimento, da Google se for a empresa, que mostra assim, ó, acho que é dê um Google, ou faz um Google, esqueci agora como é que é a expressão. Se você submeter essa frase a uma análise profundamente sintática, você vai fazer. O verbo dar, quem dá algo, pronto, tá ali, verbo transitivo direto, objeto direto. Só que a expressão dar um Google não é para ser analisada assim. Mas por que não? É porque facilmente você vai perceber que dar um Google significa use o Google para pesquisar. Daí vem aquela grande dificuldade de traduções de livros.
Porque como os idiomas, além do vocabulário, têm expressões idiomáticas, ou seja, tem expressões que têm valor ali naquela região, ali naquela cultura, ali naquele idioma, quando você tenta traduzir, é igual o nome de filmes, eu não vou tentar lembrar nenhum, que eu não vou conseguir, mas vocês com certeza em algum momento vão perceber que em alguns filmes você fala assim, que título estranho. Provavelmente o título tem mais a ver com a cultura daquele povo, de uma maneira tão acirrada, que ao traduzir, os caras não conseguem traduzir, porque você traz para o mundo de outra cultura algo que não vai ter sentido. Fala que título bizarro. Nossa, assisti o filme, não tem nada a ver com o título. É porque às vezes acontece isso. Muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. É porque é espontâneo, né? No entanto, algumas delas surgem em consequência de contextos históricos, ao contexto, bem curiosos. Aquele é um cabra da peste. Gente, você tentar analisar a frase cabra da peste para desmembrar gramaticalmente, não tem muito sentido, não. É um bom exemplo dessas construções. Para compreender essa expressão tão repetida no Nordeste brasileiro, a delimitação, faz-se necessário voltar o olhar para o século XVI. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já a peste estaria ligada à questão da superação e resistência, ou mesmo uma associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos, passou-se a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso ou mesmo insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Pode ser forte, pode ser insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Aliás, quem já não ficou de nhenhenhen por aí, o termo, que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona ou resmungo, tem origem no tupi-guarani. E nhen significa falar. Então, nhen é falar, falar, falar. Então, assim, vai traduzir isso, você vai analisar um por um, não vai perder um sentido, porque ele é idiomático, ele é maior do que análise sintática, é maior do que morfologia. Ele é o idioma, é como se fosse a alma do povo fragmentada ali. Papo vai, papo vem, 20 horas, 25 minutos. Aula para questões, para botar pontos nos is. E qual a resposta correta? Ou a melhor? Ou algumas que podem se enganchar? Vejam aí. Estou aguardando, estou aqui no Zap Zap. Não é proibido ficar no Zap, não. A gente só tem que aproveitar as oportunidades. E aí, o que, é que tem para nós? Respondi aqui ao meu brother e quero me comunicar com vocês ainda. Botar o celular para carregar, porque sabe que esses negócios, cara, tem frouxidão de. Opa, apareceu letra A, apareceu letra A. Que riqueza, que bom. E é bom estar com vocês, gente. Bom, além de estar conhecendo mais gente, abrindo um leque de, né, de amizades, possibilidades, o contato continuar o mesmo. Espero um dia ver vocês. Não vi, não conheço ninguém aqui pessoalmente, assim, né, de contato próximo. A gente pede a Deus que a gente tenha essa licença. Letra A, certíssima. Registros do inventário do português brasileiro. Gente, o que é inventário?
São objetos, são coisas, são patrimônios, e vai. Não é uma justificativa, mas tem influência. Olha a influência do nordestino, sim. Mas ele fala do Nordeste, mas para abranger o país. Olha a abrangência da informação. Explorações do falar de um grupo social específico. Não. Mas quando fala de específico e social específico, tem mais ou menos com um grupo. E vai pontuar. Aí é regional. Representações da mudança linguística do português. Letra E também foi boa. Gente, a letra E tá legal. Mas, assim, ele não foca nas mudanças. Tem representações que tem a ver com registros, mas não é a letra E. Letra A de O, a melhor. Opa! Questão 10, 20 horas, 28 minutos e a gente está fluindo. Essa questão 10 eu não vou ler. Vou comentar. Vou fazer aqui o caminho inverso. Vou ficar o silêncio aqui. Vocês vão dar uma olhadinha no enunciado. Faz a sua leitura silenciosa do texto e escolhe uma das respostas. São 20 horas e 28 minutos. Vamos colocar aí uns 3 minutinhos, que é basicamente o tempo que você tem para cada questão nas provas. Eu aguardo, viu? Ok, Google? O que significa dar um Google? Aqui está a definição de dar. Pôr na possessão de. Ela não entendeu bem a minha pergunta. Ok, Google, obrigado. Não tem de quê. Inteligência artificial. Surgindo respostas aí, letra D. Esclarecer termos científicos empregados na reportagem. Olha, interessante que a letra D ela aponta que o texto é uma reportagem. Letra B, ó, fala de citações incorporadas. Ok, a participação está fluindo. E interessante é o que a letra D fala que é reportagem, letra E reafirma, letra B também fala. Não, perdão, todas as vezes fala que é reportagem, que legal. É muito comum nem colocar o gênero textual no enunciado e não nas alternativas. É legal isso. Aí você pode dizer assim, pô, mas pelo tamanho tá parecendo mais notícia, né? Mas como ele se posiciona, e certamente é um extrato. Que ele vai dizer aqui ó, uma coisa importante diz nos créditos, que muita gente não dá crédito ao crédito, mas tá ali, ó, adaptado. Eu reafirmo que a reportagem ela é maior. Mas se alguém escreve e outro recorta, o que a gente pode fazer, né? Uma reportagem ela tem aquele perfil, ser maior e ter um valor opinativo. Essa questão aqui agora ainda não apareceu a resposta certa. Bom, vou analisar o que vocês colocaram no chat.
incorporar citações de especialistas à reportagem. Vamos ver aqui que, como tem algumas expressões entre aspas, você pode atribuir isso justamente à citação, chamada citação direta. Mas o foco do texto, enquanto reportagem, não é essa incorporação apenas, porque assim, eu incorporo e aí, o que fica isso de valor para o texto? Qual é o foco disso aí? Essa questão de incorporar. Alguém colocou outra letra além da B e a C, colocou outra não. Letra C é a letra certa. Atribuir valor, perdão, atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem, sim. O assunto é justamente metais, no caso, o ouro do século XXI. E por quê? Mas o que é o ouro do século XXI, na verdade, no texto? Alguém pode colocar no chat o que é esse ouro aí? É ouro mesmo? É ouro específico ou ele chama de ouro? Como é que é? Ah, deixa eu encontrar aqui uma frase que dessa dimensão. Serio Galdino Lutécio Promésio Herbio Sumário Térbio e essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol. Não falo em futebol, não, porque ontem não foi muito legal o Beré, não. Uma coisa muito em show. Que ainda teria como banco de reservas Lantênio, Neurônio, Neodímio, para. Rapaz, que desgraça. Európio, escândio. Eita! Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte. Eu não estou vendo aqui questão da tecnologia, não. Ver, apesar de tantas explicações. Não, eu fui na sua, eu fiquei. Por que da tecnologia, rapaz? Não, 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 não. Aqui é o seguinte, ele valoriza, porque assim, o ouro é uma peça, é um minério altamente valorizado. E ele chama tudo isso aí de ouro. Então, assim, ele dá esse valor em relação a você atribuir aos metais o nome de um metal mais conhecido e mais valioso. Deixa eu ver aqui, vitaminas industriais. Aqui, verdade, aqui, ó. Elementos da futura. Eles estão nos materiais. Mas olha só. Puxa, eu gostei da sua fala. Gente, errar é necessário, não tá bom? Eu erro, quando eu erro, eu lembro mais do que eu expliquei às vezes quando eu erro do que quando dá certo. De boa. A gente tem que lembrar uma coisa que eu até abordei pouco com vocês. Ideia principal, ideia secundária. Realmente o texto aborda ali os computadores, celulares e tal. Mas ele aborda dentro de um subitem do assunto. Viu, Gabriel? Muito, muito bom. Eu não ia falar sobre isso, confesso que não ia me passar. De boa, falo isso com vocês. Mas agora, através da sua intervenção, a gente valoriza a questão da ideia secundária. Que a gente valoriza, mas vocês notam que no texto ele é tido como algo, né, complementar, ilustrativo. O foco não são esses recursos eletrônicos. É falar realmente dos metais. E o ouro do século XXI é a valorização desses objetos. Letra C é gabarito, e melhor do que gabarito é a que a gente está falando para vocês. Mas compreenderam, gente, porque a letra C é certa, que é o mais importante, é entender. Não muito. Qual a dificuldade? Tenta colocar aí no chat eu falar para eu poder ver com você. Porque a sua intervenção me fez falar sobre ideias secundárias que eu confesso que eu não iria falar, não ia me vir à mente. Não me viria à mente. Porque se você notar aí, Gabriel e os demais, até o verso não, até a linha que diz assim, chamados por muitos de ouro do século XXI, você vai ver que ele está falando de metais, concorda? Ele vai citar metais, nomes esdrúxulos, que ele brinca desses metais como se fosse nome de jogadores. Mais uma vez, valorizando, né? Porque ele sabe que futebol olha só que o texto ele provoca o nosso conhecimento. Quando você cita futebol, você pensa em altos salários, você pensa em coisas riquíssimas. Claro que nem todo jogador ganha como Neymar, como Gabigol, não é assim. Mas, querendo ou não, o futebol é visto como algo milionário, porque é
uma atividade milionária. E ele faz essa comparação. E ele vem falando desses metais e diz assim, ó, isso aí é o ouro do século XXI. Opa! Ele vai citar vários metais e chama-se de ouro. E o que ele quer dizer? É porque também para nossa cultura, não sei se é para todos, mas o ouro é visto como uma riqueza. E porque está entre aspas, para destacar, para chamar atenção, e porque não é ouro, 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 ouro. É algo que você chama de ouro, né? Ficou melhor agora, Gabriel? Você que explanou a dúvida aí. Não muito, e agora ficou entendimento? E quando ele vai citar aí, e quando ele vai citar o computador, porque justamente dos metais se faz, né? Os dispositivos. Ok. Essa questão aqui, eu peço que vocês tomem um cuidado, porque ela vai fazer com que você pense, lembre aí. Você pode até pescar também na internet e falar com a gente, porque tem coisa que não é do meu conhecimento. Eu trago mais a questão da interpretação do enunciado e tal, mas tem coisas que demandam outras falas. Ao situar-se, perdão, ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca, olha só, o Enem trouxe dois textos, um e dois. E você vê que o foco do enunciado é o texto 2. Não quer dizer que você não vai ler o texto um, até porque o texto 2 vai dialogar com o texto um. Só que o foco é o 2. Eu não vou ler aqui a íntegra, não. Eu quero só que a gente faça esse tempo de leitura silenciosa e veja se é um diálogo, se é uma singularidade, se tem caráter inovador que aborda ali, se relativizou ou se é um resgate. Pensa aí e vê com a gente. Não é uma questão fácil, não. Não nego. Precisa aí de uma referência literária, regional, cultural, histórica, que sabe. Mas aí você vai perceber essas questões, porque o Enem trabalha muito com essa diversidade de disciplinas e matérias dentro de um enunciado. Vou guardando, viu, gente? Somos 7, né? Que o slide também conta. Dá um tempinho para vocês lerem, porque demanda aí uma observação dos dois textos. Estou atentando para vocês também. E aí, 20 horas
42 minutos, preparatório, Cajazeira, Enem 2021. Canal Gramática Nobre, de que é Dário Meira. Não sei se tem alguém mais de outra cidade, me perdoe. Acho que não. E aí, quem arrisca aí? Não é uma questão fácil mesmo, não. Não é mesmo, não é. Ela não é gatinha, não. O Enem tem esse negócio, você sabe, né? Questões de maior complexidade, menor complexidade, e ela tem esse estilo. E essa é uma das que eu vejo aqui com. Ah, não, tá mesmo. Tá mesmo, não vou negar para você. Tentem só apostar alguma aí que você tente, assim, perceber. E eu não vou negar, não, se vocês acertar essa questão, né? Se não vir outras vezes, ou se chegar próximo ao entendimento, mesmo que não acerte, vai ser um luxo da Bahia, viu? Porque ela não é fácil. A tirada para a resposta dela aí, meu pai do céu. Estamos aguardando. 20 horas, 45 minutos. Acho que a gente vai chegar perto dessa resposta aí, se não acertar, que é o ideal, mas. E aí, se fosse optar aí, que vocês já leram, o que é que seria ponto de análise para a gente receber? Mordi um pouco a língua, que coisa horrível. Morder a língua é gatinho, não. Letra A diz assim: diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições de uma cultura nacional. A questão A sendo certa estabelece uma relação entre os dois textos. E a canção teria esse conteúdo aí de diferentes tradições culturais. Letra B estando certa diz assim: singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares. O que é uma coisa erudita? É um clássico, é algo acima da média, algo que não é tão popular. Ele fala que transforma. Caráter inovador com que o compositor concebe o processo de criação artística. Essa questão C mexe com uma coisa importante que o Enem gosta de perceber qual função da linguagem está ali, é como se o texto explicasse o texto, ou como explica como o texto é feito. Letra C não é ruim, não. Relativização que a letra da canção promove na concepção tradicional de originalidade. Então, assim, ele relativiza, ele diz que isso não é tão concreto, não é tão certo, digamos assim, uma coisa pode ser ou pode não ser. Letra E, resgate que a letra da canção promove de obras pouco conhecidas pelo público no país. E aí?
Letra C foi colocada aí e diz algo interessante: caráter inovador com que o compositor concebe o processo de criação artística, ou de criação artística. E você que colocou letra C, Renata, tem respaldo realmente aí. No texto, né, ele fala é pau, é pedra, ele vai falar de macumba, tal, pá, né? Agora, aí já estou dando uma ideia, né, de que tem informações boas, mas tem informações que são mais completas. O que você chutou aí, você colocou, entendeu, percebeu, ela tem sentido de inovação. Mas será que essa ideia já não está contida em outro canto? Que o Enem vai ter essa questão, né, do ou específico ou mais amplo. E o enunciado é que vai caminhando, né? E uma coisa interessante que eu confesso que eu percebi mais agora, revendo essa questão aqui, é como o enunciado foi muito diretivo para a resposta certa, e não é comum acontecer assim, não. Quando vocês perceberem o enunciado, quando a gente comentar aqui nesse instante, vai ver que o Enem colocou uma questão difícil, de alta complexidade, como eu percebo aqui, mas o enunciado ele vence. É aquela questão de, rapaz, se eu lesse só o enunciado, eu chutaria, porque é uma questão de chute muitas vezes, na resposta certa. Letra C não é não, viu, Renata? Ela está contida aí em outro conteúdo que é a certa. E o enunciado, ele vai... Ó, relativização não. Porque quando a gente fala de relativizar algo, é como se a questão, como se a coisa, se o assunto tivesse quebra de um padrão e pudesse ser visto de maneira certa, mesmo estando errada, por exemplo. Isso é relativo. Isso depende do ponto de vista. Ele não está nessa pegada de relativização. Resgate que a letra da canção promove de... Olha, a letra E, ela chegou mais próxima do que a letra C. Mas a ideia central está nessa questão aí da cultura. Agora, quando fala de obras pouco conhecidas, tem sentido também, porque alguns nomes que aparecem ali, confesso que nem vejo. Não está nem no meu repertório. Deveria até, mas não estão. A resposta não é também, não. Então é A. Mas você notou que a letra A, ela traz já essas ideias da E e da C? Que justamente essas questões. E uma coisa que eu percebi, confesso que hoje com vocês, é que o enunciado, ele mastigou. Tá difícil os dois textos, tão difíceis os dois textos, não são textos fáceis de se ler, requerem. O enunciado diz assim, ó, é letra A mesmo. Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, olha que a letra certa é, letra A, que diz assim, estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Quer dizer, cultura brasileira, panorama cultural brasileiro e cultura nacional, nossa, é sinônimo. O Enem acabou fazendo isso aí. É raro fazer assim. Eu não percebo muito isso do enunciado estar transcrito na resposta certa. É difícil. Letra A. Viu, Ana? Deixa eu ver aqui. Nós vamos para a última questão de hoje. São 20 horas e 50 minutos. O enunciado diz assim: a inter-relação entre tecnologia e sociedade tem estimulado a criação de aplicativos. Olha só que o enunciado ele vai te encaminhar. O assunto é tecnologia e sociedade, na tecnologia, aplicativos. Nesse texto que a gente vai ler, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para. Para é preposição de finalidade. Nesse contexto é finalidade. Para organização, para agendamento, para mapeamento, para identificação ou para formação de grupos. Olha as palavras-chave de cada início. O texto diz assim: deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir os amigos. Muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater uma bola.
Em função disso, estão sendo disponibilizados aplicativos que reúnem times e reservam espaços para os adeptos da paixão nacional, que é o futebol. No exemplo dessas iniciativas, é possível organizar uma partida de futebol, se inscrever para participar de um jogo, alugar campos e quadras, convidar jogadores. O aplicativo tem dois tipos de usuários. Um que o usa como ferramenta de gestão do grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem confirmou e avaliando os jogos. Outro usuário é o que busca partidas perto de onde ele está, caso de pessoas que estão de passagem numa cidade. Olha só, o assunto. Eu quero jogar uma bolinha no Encontra a Galera. Hoje a gente está na geração aplicativo, então vamos ver isso para acontecer e encaminhar para a gente jogar uma bolinha, né? Qual resposta está certa aí? Essa questão é muito menos complexa do que a anterior. Não é facílima, requer um cuidado, mas ela é menos complexa. 20 horas 53. E aí? Próxima aula, gente, esse material ainda vai servir, ainda tem 6 telas. E o próximo material eu já coloco para vocês assim que puder. Ou hoje ou amanhã depois. Mas já para encaminhar vocês para o próximo material com questões também. Esse foi mais fácil, não foi, Renata? Muito mais fácil. E o Enem faz isso, né? Dá essa formação de grupos em comunidades virtuais, porque são aplicativos de tecnologia, para a prática esportiva. Não é apenas a organização dos eventos e competições esportivas, e também isso aí está contido já. Agendamento de viagem, ele mapeia, ele percebe que está viajando, mas a melhor questão, a que envolve mais informações do texto enunciado, letra E de E. Galera, meu Cláudio, meu nobre, uma saúde e paz para vocês. Brigadão. É bom encontrar a gente assim, nessa interação boa. Uma aula expositiva só falada, só não é legal. A gente precisa ter esse desafio, esse confronto, essa assertiva, essa confiança, essa parceria que a gente está fazendo aqui até a aprovação de vocês neste Enem 2021. A gente vai estar junto semana que vem. Se tudo der certo, espero que sim. Um abração. Valeu, até a próxima. Hein? Chame alguns colegas também para estar com a gente. E não posso fazer um outro bate-papo. Um abração. Bom, são 20 horas, 55 minutos, curso Cajazeira, aprovação para o Enem 2021. A gente está encerrando aqui, até a próxima, se Deus permitir. Próxima aula, e reveja uma aula com a gramática nobre, revisa os seus materiais, anotações, aula dada, aula revista. Valeu.